Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 22. Eu faço uma força para falar 22. A gente que é carioca dá uma chiadinha, né? Meu natural seria Lucas 22. Oh, aleluia! Deus abençoe, irmão César, irmã Tatiane, Deus vivo, gente. Deus prepara tudo. Olha, eu quero agradecer esse casal. Eles tomaram um chá de cadeira, porque a Tati teve uma ideia incrível. Ela viu a minha situação pela rede social, e aí ela separou um vestido novo, lindo, de uma loja que eu amo e que ela ainda não tinha usado. Eu falei, olha, essa oferta aí tá igual a de Davi no campo de Araúna, hein? Sacrificial. Porque é uma marca muito querida e um vestido muito bonito. E olha o que ela pensou, gente. Eu vou chegar 1h30 mais ou menos mais cedo do horário combinado. E eu não sabia, eu estava apagada, né? Porque eu estava sem dormir já há quase 2 dias. E daqui a pouco o telefone tocou. Minha mãe, olha, o pessoal chegou. Eu falei, meu Deus, como é que o pessoal chegou, gente? Eu pensei, hoje é o dia que Deus me abate. Vou ir suja, fedorenta, feiosa, né? E não, ela teve essa ideia de chegar mais cedo, ver se essa roupa dava. Só que o que aconteceu? Tati e César trouxeram a bênção. Eles chegaram 30 minutos depois, cravado. Chegou quem? A mãe. Mas olha que eu já tinha experimentado o vestido que Tati graciosamente trouxe para tentar nos favorecer. Porque a igreja é assim, vocês são assim. E aí eu experimentei e falei, poxa mãe, olha o vestido da irmã, vou ter que devolver. Aí botei o vestido de novo. Sabe o que eu fiz para quebrantar o coração dela? Mas isso ela só ia ver em casa. Eu peguei a etiqueta da comprovação da minha bagagem, porque eu tinha rasgado a etiqueta de abrir, aquele papel celofane, sabe? E coloquei a etiqueta bem em cima assim da cola, como quem diz assim, era para ter ficado. E coloquei na sacola e mandei para ela. E vim falando sobre isso, brincando no caminho. Quando chegou, agradeci de todo o coração, irmã, muito obrigada, mas olha, não precisou, a mala chegou junto, tá aqui, usa seu vestido. Ela, não, de maneira nenhuma. Eu falei, não. Falei, não, Tati, de maneira nenhuma. Ela, não, é seu. Eu falei, não. E aí, quando ela me deu o vestido que eu ganhei, eu falei, Jesus, valeu a pena ter perdido a mala, muito obrigada. Tati, obrigada pelo teu carinho, irmão César. Obrigada por compartilhar testemunhos de fé que edificaram minha vida no caminho, viu? Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente, sem mais delongas, porque um momento muito especial ainda, que é do ato da ceia, ainda se segue. Lucas 22, já fiquei à vontade, já soltei o 2. Versículos 27 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas 22, versículos 27 em diante. Diz assim o texto: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. Tornou Jesus a dizer: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus lhes perguntou, não, somente até o 34, perdão. Não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Essa palavra, ela voltou ao meu coração nessa noite como palavra de Deus para esse dia. E eu acredito exatamente no que eu ouvi da boca do pastor Tiago quando fui entrando aqui no templo.
quando ele dizia, numa atmosfera como essa, eu reproduzi exatamente esta mesma palavra esta semana, numa outra atmosfera como essa, e eu dizia, numa atmosfera como essa, tão profética, palavras se tornam decretos. O espiritual rompe o físico e ele torna real, concreto, tangível aquilo que nós estamos falando numa atmosfera profética, abstrata. Então, sobre essa palavra, debaixo dessa atmosfera, quando eu entrei aqui, o Espírito Santo, como quem sacasse uma flecha da aljava, acertou meu coração nessa noite. E ele disse, diga ao meu povo que eles são o meu trigo. Porque essa palavra fala sobre isso. Então, debaixo dessa palavra, irmãos, eu vou contar de 1 a 3. No 3, antes de você tomar assento, eu vou te pedir para liberar essa palavra que determina o rumo profético, que Deus nos aponta como verdade, como resposta nessa noite para a nossa vida. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, você é trigo. Aí quando você disser para ela, você vai virar para outra e vai dizer, eu sou trigo. Você entendeu? Para uma você vai dizer o quê? E para outra você vai dizer o quê? É 1, é 2, é 3. Diga aí. Senta dando glória a Deus, porque o trigo é a boa semente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O trigo é a boa semente. Diga glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deixa eu te explicar o contexto desse texto, antes da gente começar a aplicação profética na nossa vida dele. Esse contexto é bem semelhante com o contexto que nós estamos vivenciando hoje, aqui e agora. Um lugar foi preparado para que a mesa do Senhor estivesse posta. Nesse dia aqui o Senhor vai celebrar a última ceia, a última oportunidade que ele tem de estar em comunhão com seus discípulos, antes de ser levado ao Calvário. Ele sabia que a hora dele estava chegando. E literalmente esse episódio aqui, essa narrativa que a gente acabou de fazer menção nessa noite, ela antecede apenas horas, eu disse, do pior momento de dor e agonia que Jesus já viveu na sua história, enquanto viveu entre nós aqui, habitando por num corpo humano. Não há absolutamente nenhum outro momento de maior dor, de maior angústia e de maior agonia que na sua condição humana ele tenha sido impelido no seu processo de jornada ministerial aqui na terra. E ele está apenas há algumas horas essas que ele sabe quais serão. Na verdade, Jesus sabe disso desde que ele começou a cumprir o seu ministério no primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. Você lembra quando Maria percebeu a situação daquele casamento e foi pedir ajuda a ele? Ele disse para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele realiza aquele milagre, porém, em contrapartida a isso, ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele está se referindo a que hora, gente? A hora da sua entrega. Jesus, ele compreendia que tudo que ele fosse fazer no caminho do seu ministério, cada milagre, cada sermão, cada realização que ele operasse, culminava para o Calvário. Então compreenda, na verdade, todos os milagres que Jesus realizou faziam parte de uma apostila pedagógica. Isso, na verdade, compreendia o desejo dele de fazê-los, os seus discípulos, compreenderem como deveria funcionar a manifestação do seu reino aqui na terra. Jesus não estava preocupado, na verdade, em ser ovacionado por ser poderoso através dos milagres que ele realizava. Jesus não só não estava preocupado com isso, como o que ele estava, na verdade, era ocupado em fazer com que aqueles que o seguissem entendessem a motivação dos seus feitos e não apenas a celebração dos seus resultados. Por isso que muitas pessoas que seguiam Jesus, seguiam, mas não permaneciam. Lembra daquela multidão, Marcos capítulo de número 5, aquela mulher do fluxo de sangue que se aproveitou dessa multidão, indo a caminho da casa de Jairo e o tocou, e a hemorragia estancou. Você lembra o que o texto dizia ali? Que a multidão que o seguia o apertava.
Porque na verdade eles formatavam a operação dos milagres que Jesus realizava dentro de um único método exoperante. Quem está comigo, diga amém. Elas começavam a divulgar e a acreditar o quê? O relato que Lucas escreveu na época da operação daqueles milagres, que era qual? Que todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Completa aí para mim, todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Por isso que aquela multidão está apertando, porque eles acreditavam que só podiam ser curados se por ele, Jesus, fossem. Aí aquela mulher não podia por ele ser, porque o sangue, sua hemorragia, que era a enfermidade que ela tinha na época, tornava ela imunda de acordo com a lei de Moisés. Em razão disso ela não poderia tocar. Mas por que ela é tão celebrada e ela é utilizada como um exemplo na Bíblia Sagrada? Porque ela não se acomodou por isso. Uma vez que ela não podia por ele ser tocada, ela inaugurou um método que nunca antes foi utilizado por ninguém. Existem crises que Deus permite a gente entrar, não é o ponto hoje não, é só um exemplo. Mas existem crises que Deus permite a gente entrar só porque através da nossa vida Ele quer inaugurar métodos que ainda não foram utilizados por ninguém. Para quê? Para tirar aquele método pequeno que só porque já foi vastamente utilizado, começa a nos levar à crença limitante de que só pode operar de uma única maneira. Antes dela, ninguém tocava nele para receber. Por quê? Porque todo mundo acreditava que tinha que esperar para ser tocado por ele. Por que todo mundo aperta, mas ninguém recebe milagre? Porque está todo mundo esperando ser? Ela não. Uma vez que eu não posso por ele ser tocada, e é por isso que a fé dela é extraordinária. Ela me impressiona. Eu costumo dizer que ela foi, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Você vê que o sermão nem é sobre ela, mas ela me encanta tanto que eu já parei aqui no texto. Porque, meu irmão, a gente gasta tempo às vezes pedindo tanta coisa porque inauguramos ou estabelecemos um único método e uma única forma de Jesus operar. Ah, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí vem essa mulher, de acordo com a lei mosaica, imunda. Ela não toca nele propriamente na sua pele para que ele não perceba que ela tocou e torne ele imundo. Por quê? Porque quem está buscando cura não faz isso sujando ninguém. Segunda coisa, ela faz isso tocando só na orla das suas vestes. Agora dá uma olhada em casa quando você chegar no texto de Marcos 5 e veja lá se ela pediu para ser curada. Em casa ela inaugurou um método com um pensamento dizendo assim: se eu tão somente tocar, tá todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar eu sou curado. Está todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar, eu recebo a minha vitória. Se ele me tocar, a mulher está em casa, não está do lado, mas olha o método: se ele me tocar, não, se tão somente. Jesus está dizendo: ei, estabeleça métodos dos quais, quando você não tiver mais o que fazer, sua fé seja o suficiente para acessar o que está preparado para você. Ela criou um método. Escuta isso aqui, que isso aqui é muito prático. Às vezes a gente quer colocar um milagre de maneira mirabolante. Isso aqui é prático. Ela criou um método, um plano. Completa para mim, por favor. Ela criou que não dependia de ninguém para ser operado, a não ser dela. Deus está dizendo: sabe por que tem coisas que você não realiza? Porque você diz: se fulano me ajudar, se o outro entrar, se o outro emprestar, se assim fizer. Deus está dizendo: quer ver milagre? Comece a estabelecer planos que só dependam de uma ação simples sua, e se envolva nesses planos. A gente olha para ela e a gente vê coisas extraordinárias, como uma mulher, por exemplo, que já ia saindo e Jesus trouxe de volta. Nessa hora eu até me indigno e eu digo: Deus, não é brincadeira não. A gente fica aqui tentando utilizar tudo que é método que a gente conhece como aquilo que funciona. De repente essa mulher vai lá, toca na orla das suas vestes, é estancada hemorragia no corpo. O texto diz que ela sentiu na hora que ela foi curada, né? E se Jesus não chamar ela, ela vai-se embora. Então vou perguntar de novo: ela pediu para ser curada? Meu irmão, olha a ousadia dessa fé. Foi lá, pegou e já estava indo embora. Nem obrigado ela estava dizendo. Pegou. Foi Jesus que disse: alguém me tocou. Jesus agora invadido na glória. Ei, alguém me tocou, né? E era ela disse: fui eu, Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? De maneira muito simples, essa mulher acessou uma oportunidade, criou um método único, exclusivo. Depois dela aí você vai ver um monte de gente.
Depois dela aí você vai ver alguns casos a mais dessa mesma maneira. Mas veja, essa mulher, ela compreendeu que se ela tivesse a motivação correta pelo método, para o resultado que ela queria, isso seria o suficiente. Então preste muita atenção. Quando Jesus veio e ele implementa seu reino, e acabou que eu não disse o que eu queria dizer, e o que eu queria dizer de verdade é o seguinte, que quando ela realmente é um personagem que me deixa invejada. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando ela acessa isso, ela não só cria um novo método, como ela corrige nas pessoas a motivação e a expectativa pela qual Jesus opera os seus milagres. Quando você compreende isso no reino de Deus, você começa a compreender que a principal vocação da manifestação de Cristo antes do Calvário, que é a sua principal obra quanto homem aqui na terra, ela está totalmente ligada a fazer os seus discípulos e os seus seguidores compreenderem a manifestação do reino de Deus aqui na terra. É como se fosse mais ou menos assim, se você quiser comer uma comida muito gostosa, você vai num restaurante que faz aquele prato como nenhuma outra pessoa faz. Tanto é que você pode ir lá 10 vezes, e se aquele restaurante for especialista naquele prato, você vai lá 10 vezes e vai pedir aquele prato. Só vamos supor que um dia o restaurante fecha. E aí uma vez que o restaurante fechou, poxa, ninguém nunca mais vai fazer aquela comida do jeito que eu comia naquele restaurante, porque era a especialidade daquele chefe, naquele dia da semana, naquele cardápio. Aí acabou para você, para algumas pessoas a manifestação do reino de Deus cessou quando Jesus foi assunto aos céus. Por quê? Porque eles só andavam atrás dele celebrando os resultados e não compreendendo a motivação da sua operação. Quem não compreende a motivação da operação, vê a casa do banquete ser fechada quando o chefe sai da cozinha. Estão compreendendo mais ou menos o que eu estou falando? Agora, quem é João, Pedro, eu e você? Somos aqueles que não só conheceram o chefe, como antes dele partir, pedimos a receita. Por quê? Porque compreendemos o que ele disse. Na condição de Senhor, falou aos seus aprendizes: aquilo que eu fiz, coisas maiores vocês farão. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Quem trouxe Bíblia, levanta ela aí agora. Levanta com autoridade. Isso. Ai Camila, eu não tenho Bíblia de papel. Você podia ter uma, vou deixar a dica. Levanta a tua Bíblia aí e comece a dizer: tá tudo bem, eu tenho a receita. Olha para quem está do teu lado e diga: a minha cozinha continua aberta. Tempero da graça, tempero da unção, tempero do poder, tempero da libertação. O reino de Deus se manifesta aonde eu entro, aonde eu falo, aonde eu canto, aonde eu prego, aonde eu profetizo, aonde eu intercedo, aonde eu oro. Porque eu não só conheci o chefe, eu compreendi suas motivações. Eu ando com a receita. Aleluia! Esses 2 anos vão virar 4, os 4 vão virar 8, os 8 vão virar 16, e todos os anos se seguirão até que a igreja seja arrebatada. Por quê? Porque o chefe está à destra de Deus, mas a receita está com os discípulos que compreenderam a manifestação do seu reino. Sabe o que é isso? Não é uma mesa de banquete qualquer, é o único corpo místico de Cristo, reconhecido e legitimado para manifestar o que Jesus operou quando por esta terra passava. Olha para quem está do teu lado e diga com carinho: me respeita. Eu tenho a receita. Você está entendendo? Alguém aqui está compreendendo? Tanto é que depois de um tempo, fortalecendo a mentalidade dos seus discípulos, para que eles não celebrassem apenas os resultados, mas para que compreendessem a sua motivação. Quando você tem a motivação assertiva, você tem motivação continuativa. Ela não passa independente dos resultados que você já viveu. Você continua trabalhando para viver novos resultados. Por quê? Porque quem trabalha pelo resultado é escravo. Quem trabalha pela motivação é senhor. Você vai, continua vivendo, você continua seguindo.
Vocês estão compreendendo o que Deus está falando conosco? Glória a Deus, esqueci. Vocês são da igreja do bispo JB? É isso. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, na celebração da última ceia, vai garantir, abre aspas para o que eu estou falando aqui, tá? Se eles estão compreendendo a receita. Porque desde o primeiro chamamento, quando a primeira cúpula ministerial de Cristo foi composta, Jesus ele tem esse cuidado de dizer, olha, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Ele percebia, porque Jesus não chamou os catedráticos, pelo menos não para compor a sua cúpula ministerial daquela época. Ele chamou os seus discípulos, pessoas simples, pescadores, tanto que o povo se impressiona quando Pedro fala a multidão, depois de Assunção de Cristo. Não é aquele pescador, como quem diz, um indouto, um inculto. Então, ele chama essas pessoas muito simples. E pessoas muito simples têm crenças muito limitantes. E a verdade é que eles deixaram tudo para seguir Jesus, mas ainda estão em processo de conversão e de libertação, não para se apegarem aos resultados. Tanto é, eita glória. Esse é aquele momento que você diz assim, ainda bem que eu estou na igreja se Jesus voltar, não é? Então veja, ele chamou e eles deixaram o que eles tinham. Tanto é que no chamamento de Pedro, primeiro apóstolo da igreja primitiva, ele seguiu Jesus depois de ter pego a maior multidão de peixes da sua vida, seu maior cardume. Largou tudo e seguiu, para compreender que não era o resultado, era a motivação. Então eram pessoas simples, e pessoas simples às vezes dentro de um contexto acabam tendo muitas crenças limitantes, e os discípulos não eram diferentes. Então Jesus quebrava essa limitação. Olha isso, eles estão andando com o Filho de Deus. Eles estão vendo cegos serem curados de manhã, e antes do entardecer eles já estão pensando na janta. Aquela preocupação, lembra da multiplicação, Mateus 14? Dos pães e dos peixes? Daquele menino que trouxe 5 pães, 2 peixinhos, Jesus deu graças, começou a repartir, multiplicou para aquela multidão. Qual foi o pensamento dos discípulos depois do sermão pregado naquele deserto, naquela tarde? Senhor, manda eles embora. Rapaz, Jesus está pregando, irmão. Se a gente ouvir alguém que a gente gosta, ou alguém que nem gosta, mas que está pregando a palavra, já cativa a gente. Imagina você ver o verbo vivo pregando, pastor, pelo amor de Deus, gente. Ai, nesse culto ia ter que me catar a capar. Olha isso. Então, veja, Jesus está pregando, o povo está tomado, mas aquela multidão, Jesus disse que tinha compaixão. Por quê? Não o seguiam apenas por o que ele falava, mas sua principal motivação era o quê? Se ia ter comida. E os discípulos sabiam disso. Por quê? Porque pensavam como eles. Tem gente que só tem capacidade de julgar a gente pelos erros que a gente comete, porque no fundo eles cometem os mesmos erros. E aí os discípulos, Senhor, manda embora, manda esse povo embora. E o Senhor disse, não, ninguém vai embora, manda o povo sentar. Imagina você desesperado com uma multidão, você só tem 5 pães para dividir para 12, 2 peixes. E aí Jesus diz, manda ninguém embora, faz círculo de 50 em 50 e 100 e manda todo mundo sentar. Que desespero. Porque o pensamento deles ainda estava nessa necessidade. Estamos seguindo aquele que supre necessidade. Estamos seguindo aquilo que supre necessidade. Ele supre necessidade, mas ainda assim, muito limitante. Eu vou te provar que a crença dos discípulos ainda era limitante, mesmo diante das realizações de Jesus. Porque isso não tem a ver com ter, tem a ver com se tornar. Quando Jesus te dá coisas, Ele não te dá coisas para você dizer, eu tenho. Ele te dá coisas para que você se torne. Você vai entender. Se você tem coisas, e estas coisas não te tornaram uma pessoa melhor, não foi Jesus que te deu. Tudo que Jesus te dá e te acrescenta, te torna uma pessoa melhor. E aí, olha isso. A prova de que a crença limitante deles era tamanha, que um dos discípulos vai chegar para ele na hora que veio os 5 pães e 2 peixes e diz assim para ele, Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Ele fica com vergonha de oferecer aquilo. Um rapaz deixou aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Oh, nem que tivéssemos, quem está me ouvindo diga amém, 200 denários de dinheiro. A crença, quando é muito limitante, nem no campo da imaginação, pastor Tiago, a pessoa consegue chegar a um resultado positivo.
de tão limitada que ela é. Se liga nisso aqui, ó. Ele está falando de um campo de imaginação, ó. Baseado na quantidade de pessoas que tem aqui, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a conta que deveria ser feita era do que precisaria para abastecer, mesmo não tendo. Para abastecer isso aqui, só se tivéssemos. Se você não está tão limitado, você faz pelo menos uma conta, mesmo que você não tenha condições de pagar aquilo. Isso parece gente que deve, porque não tem dinheiro nem para metade, não pensa nem como vai pagar, e é por isso que nunca paga. Porque quando você estuda o cálculo e trabalha numa imaginação acessível, você começa a quebrar crenças limitantes na sua cabeça. Vai ouvindo aí. Eu sei que essa linguagem está meio de coach, mas você vai compreendendo. Eu estou falando é de fé mesmo, tá? Nada contra não, eu só estou falando porque senão já tem irmão que eu estou vendo que está torcendo bem, meio assim. Você vigia, tá, irmão? Que Deus use os irmãos. E olha o que ele vai falar. Nem que tivéssemos, irmão, se você já vai falar no campo da imaginação. Vocês estão compreendendo? Se o senhor, se você já vai falar num campo de imaginação, por que não falar uma imaginação? Ou seja, até sonhando o cara sonha ruim. Até imaginando, a irmã imagina o pior. Minha filha, meu irmão, cola com um pobre, sem crença limitante. Para quê? Para aprender a sonhar. Porque eu tô para ver gente que vive escassez, mas tem capacidade de imaginação. Igual o povo que passa escassez. Normalmente eu vou falar bem rasgado. Quem passa escassez do lado de fora nem sempre passa escassez na imaginação. Quantas vezes eu já vi na minha família em dias de extrema pobreza, e a gente começa com as conversas fiadas. Rapaz, se tu ganhasse tanto, o que tu faria? A gente entra na imaginação com tanta força, Sara, a gente entra na imaginação com tanta força, minha pastora, que a gente começa rindo, brincando assim. Eu comprava isso, eu comprava aquilo, e tu ia dar o quê pro fulano? Pro fulano eu ia dar 1 milhão, e pro outro eu ia dar 500 mil. Mas tu vai dar pro fulano? Rapaz, daqui a pouco a gente tá brigando por um negócio que a gente fica. Então eu não estou falando sobre não ter recursos do lado de fora, eu estou falando sobre não ter capacidade de imaginação do lado de dentro. E aí Jesus vai fazer o que, pastor? Vai encher a mentalidade deles de imaginação, mas não é com senso lúdico. O que eu estou falando? Eu não estou falando de fantasia, eu não estou falando de utopia. Eu estou falando que Jesus começa a compartilhar com eles uma fé baseada na palavra, que gera ponte para acessar as coisas que não existem ainda, mas que são chamadas à existência a partir do pensamento de quem as acessa pela palavra. Ora a fé é o firme fundamento. Ora a fé é o firme fundamento. Ora a fé é o firme fundamento. Bata nesse chão aí, veja se ele está firme, por favor. Faça, está firme, está firme. O Senhor está dizendo, está firme hoje. Se amanhã passar uma britadeira, arrebenta com esse chão em menos de 24 horas. Agora, se tu confia de ficar em pé nesse chão, que hoje é e amanhã pode não ser, olha o que o Senhor está dizendo. A fé não é piso, é fundamento. É algo que não pode ser removido. Ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas ela vive na capacidade de quem pode imaginar, acessar, sonhar, projetar. Aí Jesus vai dizer a seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos, pensando no que vamos comer, no que vamos beber. Olha o que Jesus está dizendo. Poxa vida, eu estou querendo levar para vocês, estou querendo conduzir vocês a uma área que a carnalidade, que a necessidade não deveria nem ser uma questão. E você que está aí pensando assim, ainda bem que eu já quebrei todas as minhas crenças limitantes. As crenças limitantes que mais nos impedem de progredir, sobretudo de fazer progredir o reino de Deus em nós, são na verdade aquelas que a gente pensa que estamos livres. Que você pensa assim, não, ninguém me ensinou não, isso aqui é pensamento meu mesmo. O pensamento mais forte que vive em você é aquele paulatino, ou seja, o que foi colocado em você sem você nem perceber. Ele está em você como uma cultura, como um estilo de vida, e você não percebe. E era o caso deles. E aí olha o que Jesus vai dizer: olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que Jesus está dizendo? A erva de manhã ela é, e à tarde ela já não é mais. Porém todos os dias Deus a veste. O que ele está dizendo? Ele não faz deixar de ter broto, de ter ramo e de florescer todos os dias. Aí ele diz: nem Salomão
em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhem para as aves do céu, não batem ponto. Eu estou parafraseando para você entender na nossa linguagem. Não batem ponto de vínculo trabalhista. Mas veja, elas são livres. Não semeiam, mas colhem, não passam fome. Aí ele diz, não seria porventura a vossa vida mais importante, mais relevante do que as aves dos céus, do que os lírios do campo? Saibam de uma coisa, e é a primeira vez que você vai ouvir isso aqui, no sermão dele. Saibam de uma coisa, o vosso, ele não diz o meu, ele diz o vosso Pai que está no céu. Quem é pai e mãe aí? Sacode a mão, sacode a mão. Quem é pai e mãe? Maravilha. Agora, quem é pai e mãe aí de filho abaixo de 16 anos? Maravilha. Quando chega o boleto ou o acerto lá da conta de luz, você dá na mão dele para ele pagar? Porque essa é uma necessidade do lar, que é responsabilidade do... A condição é semelhante ao que está sendo aplicado aqui. O que nós estamos querendo dizer? O que Jesus está falando para eles? Não gastem todo o tempo de relacionamento, de intimidade que vocês têm com Deus, não só com Deus, entenda, com o Pai. Falando sobre necessidades, por quê? Porque olha o que ele está dizendo, o vosso Pai que está no céu, dessas coisas ele já... Quando vocês estiverem andando comigo, é o que Jesus está tentando incutir na mentalidade deles. Não fiquem pensando naquilo que ele vai dar até sem vocês. Trafega comigo numa via aonde vocês vão suplicar por coisas que o dinheiro não vai precisar comprar. Trafega comigo numa via em que a sua dependência não vai estar limitada na roupa que veste, na casa que mora, no carro que você quer ter. Desculpa, mas você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter a melhor estrutura financeira. Não é sobre isso. Isso vai te gerar enfado, vai te gerar ansiedade, vai te gerar síndrome do pensamento acelerado. Provérbios, Salomão fala sobre isso. Quanto mais o homem enriquece, menor fica o seu tempo, maior fica a sua preocupação, e menos paz muitas das vezes tem dentro da sua casa. Por isso no mesmo texto ele vai dizer, é melhor um bocado seco onde há paz, do que muita riqueza num banquete onde há escassez de paz, ou seja, onde não há alegria. Então entenda, olha o que Jesus está dizendo. Parem de gastar o tempo da vossa vida pedindo por aquilo que quando vocês não sabiam pedir, o Pai já dava. Quem aqui não nasceu num lar cristão, aprendeu o que era oração outro dia, o que era a vida devocional outro dia, e quando olha para a vida hoje, diante de Deus, diz assim, mano, eu não conhecia ele, mas ele já cuidava de mim. Alguém aqui já teve essa experiência? Então seria porventura agora num relacionamento de intimidade que Deus vai querer usar, ou melhor, que você vai usar todo o tempo que você tem para falar só disso? Com todo respeito, mas eu vou falar bem rasgado o que Deus está mandando eu dizer. Sabe o que ele está dizendo? Meu filho, para pagar essa conta é só você virar mais um plantão. Para você ir morar nessa casa é só você fazer mais um curso. Você quer trabalhar naquele lugar, você quer entrar nessa área, acorda mais cedo, estuda e capacita. Eu vou falar mais rasgado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se o dinheiro que você precisa o banco dá, vai falar com o banco, não fala comigo não. Agora, se você falar comigo o que não tem no banco, aí a gente vai começar a transitar numa esfera que ninguém ainda conhece. Então Jesus está chamando eles para coisas maiores. Quem está compreendendo, diga amém. Para compreenderem. Aí agora na celebração da última ceia, ele quer dar uma conferida. Estou usando uma linguagem assim bem no populacho. Ele quer dar uma conferida se está todo mundo compreendendo a receita, utilizando os ingredientes corretos. Por quê? Porque o corpo de Cristo em carne vai ser assunto. Primeiro vai ser crucificado, vai ser entregue, vai abalar, e depois ele vai ressuscitar, vai passar aquele período de 40 dias e depois ele vai subir e vai se cumprir tudo o que foi dito sobre ele, pelos profetas maiores, pelos menores, pelo salmo messiânico de Davi. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1 se cumpre um deles. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Há anjos que começam a fazer a comitiva angelical do Jesus em carne, que começa a subir por entre as nuvens, diante dos olhos dos discípulos que estão presentes. Aquilo ali nada mais é do que o salmo de Davi. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de dentro para fora.
Então ele diz: quem é este o Rei da Glória? É assim o Salmo, quem lembra? Aí os anjos, a comitiva vai adiante: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Porteiro pergunta: quem é este o Rei da Glória? É poético, mas é o que está acontecendo em Atos 1. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso dos exércitos. Vamos traduzir para Atos 1: aquele que venceu o pecado e a morte, ou seja, aquele que venceu o que diziam que era invencível. Eles sobem, abre, um anjo fica: varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que viste subir agora entre as nuvens, diante dos seus olhos, de igual forma por entre as nuvens voltará e todo olho verá? Até esse momento, Jesus sabia que haveria um grande abalo na mentoria, no treinamento, em tudo aquilo que ele fez para fortalecer a fé dos seus discípulos. Então agora, na celebração da última ceia, é o último momento hiato. Entenda isso como o último momento de preparo para o maior momento de dor e agonia. E aí Jesus vai trazer 3 lições para a gente. Eu vou entregar em 3 pontos bem rápido. Primeiro, Jesus sabe que a hora tão esperada, aquela que nas bodas de Caná ele ainda dizia: não é chegada a minha hora, ele sabe, agora chegou. Agora chegou. Ele não vai passar esse tempo sem ficar com os seus, sem falar com os seus, sem abençoar os seus. E agora, pasme, num ato solene como o que nós estamos a realizar daqui a alguns minutos nesta noite, na celebração da ceia, cálice, sangue, pão, corpo, memória do Senhor, ele vai fazer pactos com a igreja. Ele vai dizer: fazei em memória de mim. Ele vai preparar um suco da vide numa adega especial no céu, e ele diz assim: porque até aquele dia não beberei novamente, até que vocês estejam ao redor da minha mesa. Que incrível. Pense nesse ato de ceia. Pense agora na ceia que hoje nós viemos adorar em espírito. Os discípulos estão vendo o homenageado ser também o celebrante da cerimônia. Pense num culto onde Jesus celebra a ceia, é o pregador e ainda é o cantor. Porque foi o que aconteceu nesse dia aqui. O texto diz que logo depois deles terminarem de cear, olha o momento, gente. Se uma ceia entre nós já é extraordinária, imagina uma ceia com Cristo na cabeceira, ou no meio entre eles. Imagine. Quando termina de cear, se liga na cena, eu quero que você imagine, com literalidade, mas imagine. Quando ele termina de cear, imagina: pão, cálice, palavra de Deus, Cristo entre eles. Aí o texto diz assim: e tendo dado graças e partido o pão, cantou um hino. Não diz apenas cantaram, mas antes disso diz cantou. Quem puxou o hino? Quem cantou o hino? Imagina, você acabou de tomar o cálice, você acabou de comer o pão e ele começa a cantar. Imagina a voz de Jesus, o que devia ser? A voz de Jesus cantando, gente, a capela, a capela. Ai, pelo amor de Deus, você não deu glória ainda, por quê? Imagina Jesus. Nós viveremos esse dia. Aí você imagina, termina de cantar, mano, pensa nessa cena, para tudo agora, para tudo agora, pensa nessa cena, que glória. Só que olha o que o texto diz, e essa parte eu não li, mas está no mesmo capítulo, depois você lê. Depois desse momento, se liga, só falta os anjos, só falta sentir as asas dos anjos batendo no lugar. Olha o que o texto diz, que quando Jesus começa a falar da sua entrega, ou seja, ele está dizendo que eu vou sair, o Filho do Homem vai ser entregue, vai acontecer tudo aquilo que eu estou treinando vocês. Olha o que o texto diz. E levantou-se entre eles forte discussão. Que é isso, Camila? Olha para o teu irmão e informa, diga: briga. Isso é briga 5 minutos depois da ceia, irmã. O pau começou a quebrar, a veia do pescoço de alguém começou a levantar. Alguém ficou vermelho, alguém falou mais alto. E posso te falar, a motivação da briga é tão feia quanto ela. Sabe qual era a disputa e a briga? Enquanto Jesus está falando da sua retirada, em vez deles sofrerem pela sua retirada, sabe o que eles pensam? Quem vai ficar no lugar da liderança? Deus me livre. Olha para o teu irmão e diga: Deus me free. Deus me livre
Jesus ainda nem se ausentou do meio deles, pastor. Nem se ausentou do meio deles. E eles já estão pensando quem é que vai liderar. Começaram a discutir para saber entre eles quem seria o maior. Jesus estava presente. Aí Jesus vai acabar com a discussão. Jesus vai entrar e ele vai dizer assim: estando entre vós, quem é o maior? O que Jesus está dizendo? Calma que eu ainda nem saí. Estando entre vós, quem é o maior? O Senhor é o maior, ok. Sendo eu o maior e estando entre vós, pensem comigo. A mesa, quem é maior? O que se assenta ou o que serve? Olha o que ele está dizendo. Quem é o maior entre vós? O maior sou eu, Jesus. Ok, uma vez que vocês concordam que eu, Jesus, sou o maior entre vós, agora pensem comigo. Estando à mesa, tem aquele que se assenta e é servido, e tem o que está ao lado de pé servindo. Quem é maior, o que se assenta ou o que serve? Não, eu não estou falando para vocês falarem o que Jesus falou. Estou falando qual é o protocolo. Então você vai num restaurante, você manda o garçom sentar e é você que serve ele? Então vamos lá, Jesus está explicando para eles. Estando entre vós eu sou o maior, mas pensem comigo. A mesa, o maior é o que se assenta ou é o que serve? Agora, estando eu entre vós, me assentei ou vos servi? São perguntas. Eles lembram, foi o Senhor. Botou toalha na cintura, colocou posição de servo, lavou pés, fez um monte de coisa. Não, foi o Senhor. Pois então entendam, no meu reino. Sabe o que Jesus está dizendo? O problema de vocês não é nem vocês estarem brigando, mas é vocês estarem brigando pelo motivo errado. No meu reino o maior é o quê? O maior é o quê? Então ele não está brigando porque alguém quer ser referência. O que ele está brigando é pela motivação pela qual esse alguém quer ser. Então ele está dizendo, vocês querem ser maior? Não briguem pela cadeira, briguem pelo serviço. Pastor, vou liberar uma palavra profética aqui para a igreja do Senhor. Se tiver briga aqui, vai ser na escala de obreiro. Por quê? Porque alguém repetiu? Não, porque alguém vai querer vir de novo. Vai querer, não, esse mês eu vou servir todos os domingos. Não, esse mês eu quero todas as terças. Eu quero declarar que vai ter irmão levantando a voz no estacionamento dizendo, não, entre e assiste o culto. Aí ele dizendo, não, entra você. Hoje quem vai cuidar dos carros sou eu. Você recebe isto. Porque Jesus está dizendo, querem brigar? Briguem por isto. Cheia como essa casa está, lotada como ela vai ficar quando você chegar primeiro e ter o direito do assento e chegar alguém que veio depois, é essa briga aí que eu quero ver. De você levantar e falar para quem está em pé, não, senta. E a pessoa dizer, não, de jeito nenhum, não, você vai sentar aí, senta aí. Eu levantei para você, é o que Jesus está falando. No meu reino maior é o que? No meu reino maior é o que serve. Parem de brigar. Tendo dito isto, se liga nisso aqui. Segundo ponto, só falta mais 10 minutos e eu encerro. Prometo, pastor. Então crente a beça hoje. Segunda coisa, ele diz assim, tendo dito isso, ó, acabou a briga, cessou o problema. Ele vai direto em Pedro e não o chama de Pedro. Quem leu comigo lembra, ele chama ele de quê? Imagina uma briga onde 12 pessoas provavelmente estão discutindo. 3 com a voz mais alta, 2 mais baixo, mais algumas observando. Jesus chega, acaba com a briga e vai numa pessoa só. Agora responda para mim, dá para brigar sozinho, gente? Vamos falar real, dá para brigar sozinho? Dá não. Só que está todo mundo brigando, mas Jesus vai falar com um só. Ele vai direto em Pedro. E ele está chateado. Porque ele não diz Pedro, ele diz Simão. Sabe o que é Simão? Estou falando com a natureza caída da tua humanidade. Estou falando do homem que eu conheci lá atrás, não desse que está diante de mim agora. Porque quando o Senhor conheceu Pedro, ele falava e era muito mais conhecido por Simão. E o Senhor começou a chamá-lo muito mais de Pedro,
para falar sobre o seu processo de transformação. Tu és Pedro, sobre esta rocha, este fragmento de pedra, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que era o mais sanguíneo e aparentemente mais rebelde se tornou o melhor líder, ou o líder pioneiro que a igreja precisava para se estabelecer em Jerusalém e nas demais nações. Foi extremamente vital e continuou sendo, ainda antes de Deus erguer e levantar o futuro então apóstolo Paulo. Pense num homem tão tremendo em obras e tão poderoso, que quando ele saía do culto e das orações da sinagoga, o povo fazia fileira para que a sombra de onde ele passasse manifestasse a cura do poder que a sua vida carregava. Agora este homem aí está quebrando o pau depois da ceia. Aí você talvez está me ouvindo e está dizendo assim: Camila, como alguém consegue brigar depois de uma ceia dessa? Igualzinho você que participa de um ambiente de glória desse, já chega em casa reclamando de louça na pia, roupa suja, negócio fora do lugar, carro que está sujo, a mulher que não abasteceu porque ela só usa o carro, não abastece a gasolina. Olha Deus me usando com revelação aqui. Do mesmo jeito. Perdeu a linha. Jesus bota tudo no lugar e aí então vem a segunda coisa. Vai direto em Pedro. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Não estou afirmando, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quem você acha que começou essa briga? Tem 12 pessoas, um é mais sanguíneo que todo mundo. Augusto Cury cria eu vi uma palavra dele onde ele cria o temperamento baseado nas escrituras sagradas de cada discípulo. João, por exemplo, ele fala do seu pico de bipolaridade. O discípulo do amor teve hora que queria tacar fogo em todo mundo. Não foi? Jesus teve que acalmá-lo e dizer: calma, João, quem não é contra nós é por nós. E Pedro? Você acha que Pedro é o quê? De sanguíneo para colérico, irmão. Pedro é Simão, Simão. O que isso significa? Estou falando com a sua natureza. Estou falando com um Adão caído que insiste em residir em você. Isso aqui é para despertar Pedro de onde ele saiu, quem ele era e quem Deus não quer mais que ele seja. Satanás te pediu para te moer, peneirar como se você fosse trigo. Como se você fosse? Está todo errado, mas Satanás não pediu para peneirar como se faz ao joio. Se liga nisso. É um vacilão, mas pediu para peneirar como se fosse? Porque o Senhor sabia e o inferno também sabia. É um trigo novo, mas ainda assim é? E qual é a diferença? Vou lhe dizer agora. Camila, por que o Senhor orou por ele, já que ele é trigo, e a palavra do Senhor aponta na parábola do joio e do trigo, que o trigo é a boa semente semeada pelo Senhor? Por que então o Senhor não permitiu que Pedro fosse tentado, que Satanás concluísse a tentação que queria? Por que precisou da intervenção de Jesus? Quem está comigo, diga amém, gente. Por que precisou da intervenção de Jesus, dizendo para Pedro, para Simão, que orou na posição de intercessor, e orou por ele, dizendo: Pai, livra ele dessa tentação, já que ele era trigo, que caísse então na peneira, como convém ao crente ser provado, para aprender o que é paciência, para aprender o que é perseverança, como diz o texto sagrado. Mas por que? É isto que você tem que se perguntar nesse texto. Por que o Senhor Jesus vai entrar para interceder pela vida de Pedro? Olha a condição de Pedro. Você está achando que isso é difícil? Olha a condição de Pedro. Olha como o Senhor fala com ele: Simão, Simão, Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha como eu orei por ti. Quando tu te converteres. Olha, ele está dizendo: eu consegui um livramento para você. Ok? Está livre. Agora tem o seguinte, olha a admoestação. Quando tu te converteres. Acabou de tomar ceia. Isso, finge que não é com você mesmo não. Acabou de... Estava no hall de membros da Igreja de Cristo, mas ainda não era. O processo de transformação de metanoia ainda estava em andamento. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui está a resposta da pergunta que a gente acabou de fazer. Por que a intercessão? Primeiro, porque é trigo. Mas segundo, por que a intercessão? Porque não está convertido agora, mas quando converter, você vai ter um processo de conversão tão forte
que você não vai ser só forte, você vai ter o poder de fazer o quê? Fortalecer os seus irmãos. Deus estava vendo a liderança de Pedro, Cristo apontava a liderança de Pedro, só Pedro não via o seu potencial, e por isso vacilava, mesmo sendo uma boa semente, mesmo tendo um bom mentor, mesmo ouvindo uma boa palavra. Só que nesta noite nós devemos fazer como Jesus. Primeiro, interceder por aqueles que têm potencial, mas ainda não estão preparados. Interceder por aqueles que são bons, mas ainda são meio rebeldes. Interceder por aqueles a quem o Senhor confiou um propósito maravilhoso, e eles só se rebelam ou só fazem coisas que vacilam na fé, não porque são desgraçados, infelizes ou joio, não, mas porque todos veem o potencial deles, menos. Mas essa é a última barreira e crença limitante que Deus vai derrubar na vida de Pedro. O que? Ele vai corrigir a sua identidade. Camila, como é que se corrige a identidade de um homem, de uma mulher que Deus quer usar? Você tem que parar de se ver como você se vê, e tem que começar a se ver como Deus te chamou, e comece a profetizar sobre a sua vida as palavras que Deus liberou sobre você. Nelas está sua vida, nela está a sua identidade. Vou te explicar o processo da peneira em 2 minutos. Primeiro, como é que funcionava a agricultura? E o Senhor está falando na linguagem daquela época, porque Ele quer acessar aquelas pessoas. Hoje Ele está falando nessa linguagem, porque Ele quer acessar essas pessoas. Então entenda, como é a agricultura? Vem comigo na parábola. Ele diz assim, parábola do trigo e do joio. Durante o dia, os servos semearam o trigo, a semente que o Senhor do campo deu para eles semearem na terra. Trabalharam o dia inteiro, semearam a semente do trigo, para dar lucro e semente no celeiro do Senhor do campo. Quando chegou a noite, eles estavam cansados. Completa para mim, eles estavam? Dormiram, porque o sono é para todos. O sono é para? Tem coisa na tua vida que tu perde de vista, não é porque você é mau, é porque um nível de impotência foi estabelecido para todos os homens. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, irmão, você não vai cercar e vai trabalhar nas 11 de maneira excelente o tempo todo. Uma hora alguma coisa vai sair da sua vista. Todos dormiram. O inimigo veio durante a noite. Vem cá, meu amigo. Pensou que eu ia dizer inimigo, né? Faz um som aí daquele inimigo vindo sorrateiro. Durante a noite, enquanto todos dormiam, o inimigo vem e começa a plantar a semente do joio, onde eles plantaram a semente do... No outro dia de manhã, ambos começam a crescer. Vai, cresce. Pronto. Vai crescendo joio e trigo juntos. Joio e trigo vão crescendo. Joio e trigo vão crescendo. Eles ficam desesperados e vão à porta bater do Senhor. Senhor, que semente foi que o Senhor nos deu? O Senhor não nos deu a boa semente e o trigo? Ele disse sim. Pois então, agora o joio está crescendo no meio do trigo. Como é isso? Ele disse, ora, essa semente quem semeou foi o inimigo. O Senhor do campo na parábola fala para eles que a semente do joio quem semeou foi o... Se o Senhor sabia que quem semeou a semente foi o inimigo, por que não a impediu de ser semeada? Porque o Senhor está cuidando de coisas importantes e seus servos também deveriam cuidar de coisas mais importantes. Por que você está falando isso, Camila? Entenda, o objetivo do Senhor é que o trigo seja semeado. O objetivo do Senhor é que o trigo cresça. O objetivo do Senhor é colher o trigo e colocar a sua semente no celeiro. Camila, e o joio? O joio não deve ser preocupação para nós. Por quê? Porque joio não impede o crescimento do trigo, mesmo que esteja do seu lado. Mas eles vão ficar desesperados. E aí eles vão dizer assim, Senhor, quer que nós vamos lá e arranquemos o joio no meio do trigo? O Senhor vai dizer, não! Faz isso não. Porque há de ser que vocês não vão ter o discernimento perfeito de saber o que é joio e o que é. E arrancando o joio, mesmo que seja para ajudar, nesse processo pode ser que vocês percam alguma semente de... Agora diga para mim, a semente de joio vale quanto? Nada, porque joio é considerado erva daninha das sementes. Então ele não vale nada. Agora, alguém pega aqui para mim um galinho desse ramo de trigo, por favor. Uma espiga de milho, não vou gastar tempo aqui contando, mas ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, eu só sei fazer essa conta até 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Já passei de 20, presta atenção. Sabe quantas sementes são necessárias para num ramo de trigo? Quem está comigo ainda, abre o olho, diga amém. Sabe quantas sementes de trigo são necessárias para nascer um ramo de trigo que carrega uma espiga? Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Numa espiga, quando ela dá pouca, ou seja, quando ela dá uma espiga só, ela dá no mínimo 30 gominhos desses aqui que vocês estão vendo. No mínimo, você viu que eu parei na metade e já tinha 22. Então presta atenção. Uma semente devolve 30 sementes de trigo. Isso acontece se ela devolver o mínimo. Porque tem ramo de trigo que num ramo nasce uma espiga, 2 espigas, 3 espigas, 30 e até por. Então olha a preocupação do Senhor da terra. Olha a preocupação do Senhor da terra. O baterista pode ir subindo também. Olha a preocupação do Senhor da terra. Se vocês arrancarem, vamos supor, 1000 feixes de joio, mas perderem um ramo de trigo, eu perdi muito por nada. Camila, então o que a gente faz? O trigo não deve ser sua ocupação, o joio não deve ser sua ocupação, e menos ainda sua preocupação. Deus está dizendo hoje aqui, a trigos, a servos, e como o Senhor Ele está dizendo, por que você acha que tem que fazer tudo e organizar tudo do seu jeito, achando que você é o último profeta da última verdade pregada? Porque eu vou revelar, porque eu vou mostrar, porque isso, porque aquilo, causa mais escândalo, muitas vezes mais confusão. Camila, cuidado, você está falando de um jeito que parece até que a gente tolera o pecado. Não, a gente não tolera o pecado. O que a gente não pode deixar é o que o joio está fazendo contra o campo, fazer nos perder as únicas sementes que importam para o Senhor. Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender agora. Deus está dizendo, pare de ocupar-se com o joio, ou melhor, pare de preocupar-se com a vida do joio e comece a ocupar o seu tempo com o trigo. Ao invés de passar o dia inteiro olhando na internet para ver quem pecou, quem estava no bloquinho, quem estava na marcha e agora veio aqui tomar ceia, o Senhor está dizendo, o joio não vai te levar a lugar nenhum. Quer ocupação? Vai visitar os hospitais, vai visitar os presídios, vai procurar gente que vai gerar resultado na obra de Deus. Com todo respeito, mas vamos aqui, olha para alguém aí e diga, Deus não quer. Não, prega comigo, tu não vai me deixar batata quente sozinha não. Diga com firmeza, diga, Deus não quer. Você preocupado com o joio. Diga, Ele te chamou para se ocupar com o trigo. Vai salvar as almas que o Senhor preparou. Vai cuidar daquilo que Deus botou na tua mão. Vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É o que Ele está falando com Pedro. É isso que Ele está falando com Pedro. O contexto na verdade é esse. Agora você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então quer dizer, para só um minuto aqui, um parêntese. Só um parênteses. Quem semeou o trigo, quem deu o trigo para ser semeado foi o Senhor. Então o trigo pertence ao... E os servos do campo trabalham para quem? Por isso que Ele disse não e é não. Porque você pode até cuidar do que Deus te deu, posse do que é de Deus. Quando Deus diz não é, não importa o quão zeloso você seja. Agora, veja bem. Se o servo é do Senhor, e ele deve trabalhar para o Senhor, complete aí, ele deve trabalhar para o Senhor. O próprio Senhor disse que o joio quem semeou foi quem? Então quer dizer que eu, servo do Senhor, vou pegar o tempo do meu trabalho para o Senhor e vou colher o que o cão plantou? Desculpa, mas eu vou falar. Desculpa nada.
quer desculpar, não desculpa, vou falar. Servo do Senhor não trabalha para colher o que Satanás plantou. Você não é funcionário do cão, vou falar bem rasgado. Você não é funcionário da fofoca, você não é funcionário do leve trás, você é funcionário do que o inimigo tentou semear no campo do Senhor. Agora, principal motivo, e eu encerro aqui. Principal motivo, por quê? O Senhor queria que o trigo e o joio crescessem juntos. Primeiro, porque se o joio não afeta o crescimento do trigo, deixa crescer. Olha aqui para mim. Não afeta, entendeu? Quem deixa de estar. Quem fez, quem deixa de fazer. Olha para quem está do teu lado e diga, não afeta o crescimento. Igreja brasileira, quem tem ouvidos ouça, nós vamos crescer. O ano de 2023 nós vamos crescer. O ano de 2024 nós vamos crescer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não importa o que o inimigo esteja tentando semear no campo do cristianismo, no Brasil e na América Latina, assim diz o Senhor, nós vamos crescer, porque o joio não vai afetar o crescimento da igreja, da semente, do trigo que o Senhor semeou. Olha para os dois aí e diga, nós vamos crescer, nós vamos crescer. Nós vamos crescer, nós vamos crescer. Vai ser o ano que a igreja mais vai crescer e se fortalecer. Nós vamos crescer. Eu falo isso não é para te animar não. Eu acredito nisso com toda a verdade da minha alma. Nem estava ali no meu tópico. Isso nem estava na minha cabeça. Deus me deu agora. Vou lhe falar. Imagine a parábola que Jesus está contando. Imagina a parábola que Jesus está contando. Quando os servos viram o joio nascer no meio do trigo, eles acordaram e tomaram um susto. Eles acordaram e tomaram um? Na parábola, eles acordaram e tomaram um? O inimigo semeou durante quantos servos? Porque a gente não pode controlar tudo, mas o Senhor sabia que o inimigo estava entrando e estava semeando. Agora vem para os servos, que somos nós. Depois que você levanta e toma um susto, você dorme de novo? Quem está no espiritual já entendeu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Esse susto não foi para bater a perna de vocês uma na outra não. Foi para vocês dobrarem o pelotão da vigilância. No campo onde estamos semeando, se inimigo entrar, vai ter que entrar de foice. Vai ter que entrar, porque nós estamos armados. Deixa eu fechar em Pedro. Senão os exegetas vão me excomungar, né? Por que interceder por Pedro? Pelo mesmo motivo que Jesus não deixou arrancar o joio. Agora que tu ficou de pé, tu fica de pé até o final. Eu não falei para tu ficar de pé, foi tu que ficou. Prometo, eu vou encerrar aqui. Não quero que vocês arranquem. E agora você vai entender isso, e quem é agricultor sabe do que eu estou falando. Por que não quero que arranque? Ele vai dizer, porque há de ser que tentando arrancar o joio, com ele vocês também vão acabar tirando o... Por que isso vai acontecer? Porque ambos estão na fase de... E trigo é trigo e joio é joio. Mas na fase de crescimento, ou seja, quando o trigo ainda é novo, eles são aparentemente... Ouve. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que não desfaleças a tua... Satanás pediu para peneirar. Isso aqui Jesus está usando uma linguagem que é o que nós estamos pregando aqui. Te pediu para peneirar como? Trigo. Agora vamos lá. Se trigo é trigo, trigo tem que ser peneirado, sim ou não? Vai para a agricultura daquela época. Colhia o trigo no dia da ceifa, que foi o que o Senhor mandou eles fazerem na parábola. Deixa crescer juntos. No dia da ceifa, corta e leva todo mundo para ser peneirado. O joio, vocês vão ver logo que ele não é trigo, porque ele é leve, ele tem crescimento, mas não tem resistência, não tem força, não tem fruto, não tem semente. Inclusive, é interessante que o trigo é plantado de manhã, o joio é plantado de noite, mas o texto diz que eles crescem.
Como é que pode crescer junto se o outro foi plantado primeiro? Porque quem cresce vazio, cresce rapidão. É mais ou menos o joio, escuta isso. Deixa crescer junto. No dia, o trigo, por causa do peso da semente, ele enverga. A espiga pesa no galho. Quanto mais você tem, mais você? Isso. O joio não. Não tem fruto, ele continua levinho lá no vento, assim, ó, fazendo onda. Por isso você não tem que ocupar teu tempo em arrancar joio. Joio, até o vento leva ele. Aí corta tudo. O joio queima no fogo. E o trigo tem que ser peneirado. Leva ele para ser craquelado. Craquela o trigo, coloca na peneira. Imagine agora uma peneira de pedreiro. Não era a que era utilizada, mas dentro da nossa cultura, para a gente entender. Quem aqui já peneirou meio metro de terra aí? Eita Deus, esqueci que eu tô em Alphaville. Aqui, ó. Vou pedir para Deus botar uma peneira na tua mão. Trabalhos manuais são bons. Lá em casa a gente peneirava areia para fazer laje, cimento, pedra. Quem não tem muito costume de peneira, sofre um pouquinho e fica assim. Só que tem uns abusados também que arrebenta. Pega um bom ajudante, um bom servente, ou abusado. Ele arrebenta. Joga pro alto, escute isso. O que a semente, o que a peneira faz no trigo? Ela rasga a casca. Quando joga pro alto, só sobe sobe na verdade os dois, mas só cai de novo na peneira. Só ela tem peso para ficar. A casca não fica. A casca, guarde isso, eu fui estudar a história da agricultura de Israel nos dias de Jesus. Sabe o que eu descobri? E eu estou falando uma história com H. Que a maioria daqueles que cultivavam trigo pegavam o trigo no campo, mas levavam eles para onde passava o vento oeste. Sabe o que eu descobri, pastor Tiago? Que o vento oeste para o agricultor nos dias de Jesus na Bíblia significa literalmente aonde o vento faz porque no processo da peneira o vento levava a casca e o vento selecionava a casca da semente. Por que Jesus está comparando o homem, a salvação, a vida humana ao trigo? Porque isso aqui ele não está investindo em você para fortalecer casca. O que ele quer fortalecer no céu não entra carne e sangue, o que vai entrar é a alma. Vai ouvindo. Mas o trigo novo é parecido com o joio. Por quê? Porque o trigo novo, ele cresce pegando os nutrientes da casca. O trigo só está pronto para ser peneirado ao amadurecer. E como o agricultor sabe que o trigo está pronto para ser colhido? Porque a semente do lado de dentro da espiga já soltou Então quando a peneira rasgar a casca, ela vai liberar crente, quando está pronto para ser provado, a prova não machuca ele, melhora ele, libera para fora o que ele tem de melhor. Agora o trigo novo, se ele for peneirado, quando a peneira rasgar a casca, também vai ferir ele ainda depende dos nutrientes que a casca puxa da terra. Você pode dizer que ama muito a Deus pelo que ele é, mas primeiro você conhece ele pelo que ele faz. Deus sabe disso, por isso que ele disse a Israel: Moisés, canta canções para o meu povo que lembra eles do que eu fiz. Por quê? Para que ao lembrarem dos meus feitos, eles saibam quem eu sou. Você pode até amá-lo depois de um tempo de convivência porque ele é, mas aprendeu a conhecê-lo através do que ele... Trigo novo precisa de feitos, nutrientes para fortalecer a alma, o espírito. Só que trigo maduro... Camila, dá um exemplo de trigo maduro. Ok, Jó está preso na casca. Um homem que diz diante da perda: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Responde para mim, esse cara está na casca? Está na casca? Sabe qual é o convite do Senhor na celebração da ceia nessa noite? Sabe qual é o convite do Senhor para esses 2 anos de ministério? Ele está dizendo: ei, de um tempo aqui para frente, já não vos falarei como meninos, como que a trigos novos, porque assim diz o Senhor: eu estou preparando o teu ano para te soltar da casca. Tudo que fizerem contra você não vai ferir a tua alma, não vai ferir os teus dons, não vai ferir a tua comunhão com Deus. Por que o Senhor vai interceder então? Porque Pedro é trigo, mas ainda é trigo novo. Pedro é trigo, mas ainda é trigo. Senhor, ele pode ser provado, mas não agora, porque ele é trigo. Se ferir ele agora, também vai ferir a alma, a semente. E aí quem vai perder? A mentoria de Jesus.
4 anos de investimento na cabeça desse cara. Segura isso aqui só um minutinho, rapazes, que isso aqui eu quero que eles engulam no seco. No seco. 4 anos de investimento específico. 3 anos e meio, perdão, em cima dele. Pai, não faz isso não. O que o filho está dizendo? Pai, não é nem por ele não. É pelo que eu fiz. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se fosse só por você, tu já estava na peneira. Mas por causa do investimento que eu tenho feito em você e no ministério que eu te confiei, eu vou te livrar de peneiras desnecessárias, mas não vou te livrar para sempre. Por quê? Porque trigo novo não pode ir para a peneira, mas o maduro anseia a hora. Isso aponta para a salvação. Quando a casca sair, aquilo pelo qual ele realmente investiu será liberado para entrar no celeiro. Novo. Pedro deu muito trabalho. Quer ver? Jesus acabou de dizer, Satanás te pediu. O que ele está dizendo? Pedro, você não está pronto. Olha como é que ele responde, estou pronto. Olha que maturidade. Novo, ele corta a orelha de Malco. Maduro, ele cura os surdos. Faz uma comparação aqui comigo. Novo, ele arruma confusão depois da Santa Ceia. Maduro, ele estabelece o sistema doutrinário da igreja. Escuta isso. Novo, ele nega Jesus quantas vezes? Maduro, ele salva 3.000 almas de uma vez só. Olha agora para quem está do teu lado e diga assim: tu não é joio, tu é trigo. Pode ser novo, mas é trigo. Olha aqui para mim, teu filho pode estar com a nota vermelha e você diz, não é possível, Deus falou que ia ser doutor. Mas aqui nota vermelha de joio, 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 o Senhor está dizendo, não, é trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. É trigo novo, esse marido é trigo novo, esses processos da vida são trigos novos. Deus está dizendo, não abra mão disso agora. Não abra mão desse casamento agora. Não abra mão do chamado que Deus te confiou agora. Deus está mandando dizer isso aqui. Não abra mão de ti mesmo agora. Deus está dizendo para mim, você não é joio. Enquanto eu estou pregando aqui, tem alguém dizendo, fulano é joio, ciclano é joio. O Senhor está dizendo, pega a tua listinha de julgamentos, porque hoje aqui tudo trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Eu estou preparando. Camille, o que eu faço? Interceda. Das duas, uma. Ou você é o intercessor do trigo novo, ou você é o trigo novo. Eu vou contar de 1 a 3 aqui agora. No 3, só vai levantar a mão. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Trigo novo, presta atenção. Não são todos. Se César levantar a mão, eu taco a Bíblia nele aqui. Isso aí me contou cada história. Isso não tem nem mais casca. Camila, eu não entendi muito bem esse negócio de casca não, vou te falar. É quando alguém diz assim, ó, menina, tu viu? Fulano falou mal de tu. Trigo novo? Ai, que tristeza, cara, eu não fiz nada com ele. Trigo maduro, manda um beijo. Que Deus abençoe. Porque tá solto da casca, tá solto. Não importa o que dizem, o que pensam, o que acham. É isso que eu tô falando. Mas tem trigo novo aqui. Gente que tá com a identidade de si mesmo deturpada, pensando assim, Camila, porque eu me afastei, eu só posso ser joio, eu não consigo ser crente. Alguém aqui nessa noite falou isso por esses dias, disse, eu não consigo ser crente. Sabe por que tu não consegue? Sabe por que tu fica... A pessoa que está aqui, que falou isso, ela falou isso porque ela disse assim, não dá, eu fico com um pé lá e outro cá, porque eu não consigo ser crente. Não, tu não entendeu, campeão, o que tu não consegue é ser ímpio. Porque se tu conseguisse, tu não estava aqui no culto de domingo à noite. Tu fica lá e cá por causa da guerra do teu chamado. É que nem você que está aqui que diz assim, não, eu venho porque eu gosto, mas eu sou desviado. Desviado domingo, no dia da ceia. Tu não é desviado. Olha para mim, desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você? Que até crente, daqui a pouco, vai começar aqui, ó. Aqui, ó. E o desviado tá assim, eita, que Deus está falando comigo hoje. Que raio de desviado é você? Tu não é desviado. Tu é afastado.
Sabe por que você está aqui? Porque tem saudade. Tem também o que veio e ele diz assim, não, eu vim, mas eu não sou crente não. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Vou contar de 1 a 3. E diante de Deus, gente, não vou fazer apelo. Pastor, bota aqui que eu não quero destruir o cenário da igreja. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem está afastado, distante, quer tomar uma decisão hoje, antes da celebração da ceia, para poder colocar esse ato memorial como assim, ó, último dia, o dia que eu entreguei minha vida para Cristo foi num dia de ceia, porque a partir daquele dia o próximo cálice quem ia tomar ia ser eu. Hoje, presta atenção, estou falando coisa madura. Ai Camila, é que eu não estou sentindo, não estou falando de sentimento não. Você é trigo novo, deixa eu te dar uma palavra madura. Salvação não é sentimento, é decisão. Aí eu não estou sentindo, não. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que em breve ele voltará? Camila, eu creio. Crê que ele foi enviado ao mundo para redimir o homem e dar-lhe redenção no perdão dos seus pecados? Camila, também creio. Crê em algum outro Senhor que faça isso? Não, só nele, então tu é crente. Aí a pergunta é, por que não é salvo? Porque ser crente não faz de você salvo. E por que não? Porque não foi a igreja que inventou isso. Olha para mim, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam o Senhor de coração, não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha. Imagem deturpada da identidade. Não posso, depois que eu casar. Ele não está te pedindo casamento, está pedindo a decisão. Não, Camila, mas eu tenho aí um monte de coisa para resolver. Eu tenho um tico-tico no fubá. Vem você, levanta a mão, tico-tico, fubá. Porque Jesus não disse para ninguém, se arruma e vem. Sabe o que ele disse? Vinde a mim. Todos vós que estáis, estado temporário, vai passar. Mas por que eu vou do jeito que eu estou? Quem conhece meu testemunho sabe, gente. Eu não vim bonitinho igual hoje, não. Bermudinha do Tasmania, camisete do piu-piu, barriga de fora, sentada no último banco do culto de domingo, porque hoje tem evento especial no baile. Quando o culto acabar, eu quero ser a primeira a sair. Era assim a minha vida. Sábado no baile, domingo na igreja. Só que eu aprendi. Eu queria entregar a vida para Jesus, mas eu não conseguia. Eu sentia Deus, eu chorava, Deus falava comigo. Tem um povo na igreja que tu acha que é joio por causa da roupa que usa. Tu acha que é joio porque ele não fica firme. É trigo novo, irmão. Deus fala com eles. Eu sei disso porque Deus falava comigo. Eu chorava, mano, era uma dor. Eu queria Deus, mas no sábado era uma luta, meu irmão. Aí eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir, eu não consigo. Aí olha o que eu disse para Deus. Falei, tá bom, então eu vou no teu nome, porque eu não me garanto, eu não sabia que o nome dele era tão poderoso. Aí eu aprendi depois que eu conheci Jesus, que foi ele mesmo que disse assim, ora, sem mim? Então quem criou na tua mente, eu estou explicando isso aqui porque Deus está mandando. Quem criou na tua mente a ideia de eu tenho que ficar santo primeiro para vir depois, só bloqueou a tua entrega. Porque foi Jesus que disse, sem mim, e é nada mesmo, irmão. Sem mim você planeja, mas não realiza. Sem mim você deseja, mas não consegue executar. Porque essa obra, seja vício, seja erro, seja conserto, só com ele que a gente consegue fazer. Amém ou não amém?
Não vou protelar mais, vou contar agora de 1 a 3. No 3, se você está afastado, se você está distante. Ai, Camila, mas é que eu queria sentir um arrepio. Quer sentir arrepio, tira a roupa no frio, irmão. Salvação não é atitude emocional, é decisão de fé. Eu estou emocionada aqui, ou eu estou falando com você normal? Aqui, ó, na unção do Espírito, mas consciente, não estou... Não, eu fico. Mas no momento não, porque isso aqui é você e Deus. Agora tem uma coisa. Depois que entregou o caminho para Ele, confia. E tudo Ele. Não importa o que você fez até hoje. Importa a oportunidade que você tem de fazer algo acontecer na tua vida agora. Não vou pedir para vir aqui. Só vai levantar a mão no 3. Camila, sinto de receber essa oração, mas eu já sou crente. Então não levanta a mão que eu não estou te chamando. Agora, assim como eu um dia não só levantei a mão, como no meu caso eu fui no altar, porque a igreja permitia isso. Mas hoje Deus está sendo tão gentil com a gente. Está afastado, desviou, está de ter conserto, reconciliação. Camila, não precisa falar mais nada, eu sei que sou eu. Chega. No 3, ó, levanta a mão e fica com a mão estendida. Camila, eu tenho vergonha. Fecha os olhos, irmão. Porque a vergonha é passageira, mas a salvação é eterna. Pastor Tiago, vem para cá, meu pastor, que eu vou pedir o senhor para me ajudar agora. Nós só vamos aplaudir a oração do pastor Tiago, tá? E vamos hoje fazer o que fez Jesus. Irmão, eu estou tão feliz de ter ceia hoje aqui. Maior memorial da igreja. Maior. E não foi à toa essa palavra. Tem trigo, tem mesa. Oh, tem Jesus aqui. O Jesus que transformou Pedro não vai descartar você porque você é trigo novo. Ele vai interceder por você para que seu processo de transformação te leve ao amadurecimento. Eu conto 1. Comunidade das Nações em Alphaville, espírito de intercessão e súplica agora por todos os Pedros, trigos novos, que ainda precisam se converter. Comece a orar agora, vamos. 2. Os rapazes podem ir fazendo um espontâneo. 2,5. Camila, sou eu. Esse conserto, essa reconciliação, a confissão hoje, sou eu, é comigo. É você? 2,5, prepara. 3, levanta a tua mão e mantém ela estendida para eu saber que você está aqui. Camila, sou eu, é comigo, isso. Fica com a mão estendida lá no alto. Eu não vou te chamar não, eu estou te vendo. Camila, sou eu estou voltando, eu estou fazendo minha aliança com Deus hoje. É você? Então mantenha a mão estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Ei, se você é da igreja e está vendo uma mão estendida, mantenha a mão. Quem fez a aliança, mantenha a mão. Seja corajoso, mantenha a mão. Está vendo a mão estendida? Cola aí. Se você é da igreja, cola com essa pessoa que está com a mão estendida agora. Vamos orar junto, Camila, tem uma pessoa com a mão estendida aqui perto de mim. Chega perto dela aí agora. Quando alguém te abraçar, aí você pode abaixar a mão. Enquanto não te abraçar, não abaixa não. Ó, tô precisando de gente lá atrás, obreiros. Lá atrás, tô precisando de gente lá. Cola aqui também, eu preciso de uma irmã aqui, ó. Aqui, ó, isso, cola com quem tá. Isso. Oh, meu Deus. Aquele senhor lá, ó, tem alguém aí? Tem alguém aí com ele? Você que tá com o neném no colo, tem alguém do teu lado aí? Tem? Então vamos embora lá, gente, vamos embora lá. Bora, sai do lugar de vocês são da igreja. Vai lá e vai colando na galera. Ninguém sozinho agora. Trigo maduro com trigo novo. Trigo maduro com trigo novo. Intercessor, intercedendo agora por trigo novo. Porque o Senhor vai levantar homens corajosos como Pedro. Mulheres vocacionadas como Maria. Orianda levanta la conta, levanta la baixo. Revinara vai a xericar da raça. Que
novo, um ciclo novo está sendo aberto nesta noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Fica perto dessa pessoa. Meu Deus. Quando ele era novo, ele negou Jesus, fugiu. Mas quando ele amadureceu e mostraram a cruz para ele, fiquem ligados, ele disse assim: vira a cruz de cabeça para baixo. Pedro falou isso. Ele disse: vira de cabeça para baixo. Ele estava tão maduro que sabia o que iam fazer com a carne dele. É essa liberdade que devemos andar, naquele que nos libertou. Não é a liberdade de quem está preocupado se vai ter nova onda de Covid. Não é liberdade limitada de no domingo à noite estar celebrando o corpo de Cristo e na segunda-feira de manhã preocupado que não conseguiu pagar a fatura do cartão. Liberdade com que Cristo libertou. Circunstâncias exteriores só batem na minha casca, não corrompem a minha alma, não abalam os meus princípios. Minha semente está guardada. Quem está entendendo isso, diga amém.